Olá, eu sou o professor Wellington. Nós vamos dar continuidade aí à Revolução Industrial, parte 3. Vamos lá então. A gente vai ver agora nessa aula as fases da Revolução Industrial e o que mudou realmente, né, na vida das pessoas, culturalmente, socialmente, né, a forma de vida, como as pessoas começaram a viver após essa Revolução Industrial. Né? Não podemos, lembrando na aula passada, né, nós usamos o termo Revolução Industrial porque é o que vem caracterizado pelos historiadores mais antigos aí e foram colocados na nossa história. Mas não foi uma ruptura, né, decisiva, né, não foi rápida, não foi uma ruptura rápida para poder se chamar revolução. Então pode se chamar inovação tecnológica ou inovação industrial, né, porque foi aos poucos moldando e mudando, né, as questões de fábrica, as indústrias, os maquinários, né, fábrica de tear, tecidos, a máquina a vapor que nós vimos, o moinho de vento, para poder transformar aí a energia, né, fazer energia futura, a energia que nós temos hoje, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá então. Condição de trabalho da vida, condição de trabalho e vida da classe trabalhadora logo após a Revolução Industrial. Então, logo após o quê? Logo após o grande desenvolvimento, né? Logo após as grandes inovações. Então, o que aconteceu com a classe social, incluindo a classe trabalhadora, exclusiva a classe trabalhadora? Longas jornadas de trabalho, né? Essa é uma das principais consequências aí da Revolução Industrial. Longas jornadas de trabalho. Como o trabalhador na época não era um trabalhador mais organizado, né? Não existia sindicatos, não existia forma de organização dos trabalhadores, eles se revoltavam, sim, eles se revoltavam. Existiam alguns grupos revoltosos, assim como nós vimos, né? Os ludistas, né? Que quebravam as máquinas dali, mal eles sabiam que eles não estavam fazendo mal ao dono da fábrica, mas sim a eles mesmos, né? Porque se quebrava a máquina, não se trabalhava, não se tinha dinheiro, né? Então, longa jornada de trabalho, chegando até 16 horas de trabalho diário aí, né? O direito conferido ao empresário pela lei, né? Senhor e empregado, de encarceramento do operário que abandonasse o trabalho. Olha só, era um regime, né? Não podemos dizer que é um regime escravo, né? Deixa eu voltar aqui para a gente poder discutir esse ponto aí que é muito importante. Não podemos dizer que é um regime escravo. Por quê? Porque eles recebiam um salário. Não era o salário digno do trabalhador da época. E realmente, eles trabalhavam 16 horas diárias e recebia o mínimo do mínimo, né? Mas existia uma punição se ele entrasse no trabalho e não executasse a sua função ou quisesse sair dele na metade do dia. Ele era aprisionado, encarcerado mesmo por não cumprir as suas obrigações como trabalhador. Veja só, pagamento de salários tão ínfimos, né, ou seja, tão irrisórios, né, que obrigavam os operários a trabalharem sem parar para ter dinheiro para sobreviver. Então, não era um trabalho escravo, porque eles recebiam um salário. Não era um salário digno, não era um salário, era um salário irrisório, né? Ou seja, não tem valor, um salário muito pouco por horas trabalhadas, então eles teriam que trabalhar sem parar para poder sobreviver, ter um dinheiro para sobreviver. Né? Nenhuma garantia providenciaria, né? Nenhuma garantia era providenciada, né, para incidentes de que o operário que impedisse de trabalhar, que fosse impedido de trabalhar. Ou seja, se ele se machucasse na empresa, ele não teria nenhuma cobertura. Né? Vamos dar um exemplo, né? Vamos trazer aqui, corta para mim aqui. Se ele cortasse o braço em uma das máquinas, ou perdesse um dedo, ou se machucasse durante a execução do trabalho, ele não teria nenhuma seguridade, nem não tinha como ele recorrer. Ele machucou, ou ele continuava trabalhando, ou ele era preso por não trabalhar, né?
e ainda perdia o dia de trabalho, ou seja, ele perdia aquilo que ele já tinha trabalhado, que ele tinha ganhado antes como mão de obra de trabalho. Então era praticamente aí um trabalho servil. Na minha opinião, eu estou dizendo um trabalho servil, não era o que era caracterizado na época, né? Eu não posso dizer que era um trabalho escravo porque eles recebiam um salário. Eu não posso dizer que era um trabalho servil porque eles não trabalhavam a troco de roupa e a troco de comida. Eles trabalhavam pelo dinheiro, né? Então era um sistema capitalista monetário, tá? Então era um trabalho, não era um trabalho digno como se diz, de receber um bom salário, mas era um trabalho que se dizia que era da época, tá? Trabalho infantil e feminino, porque eram pagos os menores salários a esses trabalhadores. Então, no trabalho infantil, né, existiam as crianças que trabalhavam, porque as mãos eram menores, então poderiam trabalhar na limpeza dessas máquinas, das engrenagens, aonde ocorria mutilações, né, de dedos, de braços aí dessas crianças, e também as mulheres trabalhavam aí em altas jornadas de trabalho nessas fábricas aí, né? E recebendo um salário menor ainda do que o homem. E aí a gente entra numa discussão, né? Nós entramos aí nesse ponto, onde as mulheres até hoje, né, elas recebem bem menos que os homens. Elas recebem menos que os homens em qualquer trabalho de paridade que ela trabalhe. Se um homem está limpando um chão, né, ele é faxineiro, ele está limpando o chão, e se contratam uma mulher para limpar o chão também, né, o salário dos dois não são iguais. Por mais que eles estão fazendo a mesma função, não são iguais. Exatamente na direção de qualquer empresa. Se o motorista, né, é de sexo feminino e um motorista do sexo masculino trabalham na mesma empresa, fazem a mesma jornada de trabalho, né, e não recebem igual. Não adianta falar, não, nós estamos pagando igual certinho. Não recebe, gente. Até hoje, isso no mundo aí é bem claro e é bem escancarado, né? As mulheres ganham menos do que os homens em qualquer função que elas forem executar, semelhante às funções dos homens, né? Onde o feminismo, que é um movimento social, né, que as mulheres se organizavam, aí nós vamos trabalhar no 9º ano, né, o feminismo, que são os movimentos sociais, aí também no 1º ano, em sociologia, que se trabalha os movimentos sociais. E são relacionados ao quê? Aos direitos das mulheres, né? O Brasil, para você ter uma ideia, no Brasil a mulher só teve direito ao voto a partir de 1937, né? Ou seja, né, após a criação do Estado Novo aí, as mulheres, os pobres, né, e soldados até militares, homens e autoridades religiosas tiveram alguns direitos a partir do Estado Novo. Isso eu estou colocando no Brasil, né, no Brasil. Mas as lutas das mulheres com relação a um salário digno, né, de igualdade igual ao do homem, persiste até hoje pelo movimento feminista. Existem, é claro, outras correntes aí do movimento feminista, a qual nós não vamos adentrar aqui agora no assunto, né? Porque o nosso trabalho é Revolução Industrial. Então, existiam aí fases da Revolução Industrial. Só para recapitular, essas fases da Revolução Industrial, né, a partir de 1750 a 1860 foi destinada à primeira fase. Então, coloca aí na anotação do seu caderno, isso é muito importante, porque são 3 fases da Revolução Industrial. São 3 fases, ó. Nós vamos falar sobre 2, mas elas são 3 fases aí que existem, as fases tecnológicas e industriais agora da atualidade. Nós vamos falar sobre elas. Mas o mais importante aqui, nós vamos falar sobre essas 2 primeiras fases aí, que é o que sempre cai nas provas aí, e concursos públicos e vestibulares e outros tipos de prova, e na aula nossa também cai. Tá? Durante a segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, uma série de transformações no processo de produção de mercadorias deram origem ao que se convencionou chamar a primeira Revolução Industrial. Antes deste processo, eram as oficinas artesanais, que produziam grande parte
de mercadorias consumidas na Europa. Nestas oficinas, também chamadas de manufaturas, os artesãos controlava por todo o processo de produção. Ou seja, o artesão controlava todo o processo de produção. Era ele quem estabelecia, por exemplo, uma jornada de trabalho para si mesmo. Também não existia uma profunda divisão do trabalho, cada um fazendo uma parte do produto, como era nas fábricas. O artesão começava a produzir uma botina, uma bota, ele terminava, colocava o solado, ele costurava o couro, ele curtia o couro, e ele costurava a bota, e era tudo ele. Não havia divisão de trabalho como é nas fábricas hoje. A divisão de trabalho nas fábricas hoje é conhecido como Fordismo, ou Taylorismo, que nós vamos ver também mais para frente. O que era o Fordismo e o Taylorismo? Era o quê? A execução em esteiras. Se você for hoje numa fábrica de calçados, nós tínhamos a Clean aqui, temos a Kit, em Três Lagoas. Cada funcionário faz uma parte do trabalho. Como assim? Um cola só o solado, o outro cola a palmilha, o outro costura o tênis, o outro costura, grampeia ali os tarraxa onde passa a ser o cardaço, o outro coloca o cardaço, a outra máquina só faz o cardaço e coloca aquelas pontinhas no cardaço. Então é tudo máquina, tudo feito por máquinas, mas também tem auxílios de mãos humanas aí. Enquanto no período aí da primeira fase da Revolução Industrial, o artesão ele fazia todo esse processo. Então é ele que estabelecia até o seu próprio horário de trabalho. Hoje, praticamente uma pessoa, seu pai, ou você conhece alguém da sua família que faz um trabalho autônomo, ou seja, ele trabalha para ele mesmo, ele busca sua própria renda, pode ver que a jornada de trabalho dele é maior do que se ele estivesse trabalhando numa fábrica. Ele pode ter uma sustentabilidade maior trabalhando como autônomo? Ele pode, mas a hora de trabalho dele é bem maior. Então, há várias conjecturas, há várias opiniões contrárias de você ser um empreendedor próprio ou você trabalhar em uma empresa privada a qual você não faz parte da diretoria ou não é dono. Beleza? Vamos lá então, olha só então. Com a Revolução Industrial, isso se alterou, os artesãos perderam sua autonomia com a chegada das novas tecnologias e as novas máquinas apareceram as fábricas, na quais todas as modernas máquinas tornaram-se propriedade de um capitalista, ou seja, de um burguês. A produção fabril, concorrendo com o artesanal, levou esta ruína. Os antigos artesãos, então, tiveram que concorrer com o artesanato, com o artesanal. Levou esta a ruína, ou seja, os artesãos foram a ruínas, a falência, porque simplesmente não conseguiram acompanhar o ritmo das fábricas, enquanto o artesão demorava praticamente aí, uma semana, 2 semanas para fazer um sapato, para customizar um sapato, a fábrica ela poderia fazer um sapato por dia aí, nesse período. Hoje é praticamente 10 vezes mais ou 100 vezes mais essa produção. E aí nós temos a revolução dos transportes, como nós falamos na aula passada, comunicação com a invenção da locomotiva, os navios a vapor, o telégrafo, progressos na agricultura com a produção de adubos, melhores grades e arados para a invenção da debulhadora e da ceifeira mecânica. Em 1860 a 1845, 1845 nossos avós aí, meus avós, não vão avós de vocês, os avós de vocês aí são quase mesmo da minha idade, Então, dos meus avós aí, então dos seus bisavós, até 1945 foi a segunda fase aí da Revolução Industrial. Foi assinada pelos seguintes fenômenos. Quais foram esses fenômenos mais importantes da segunda fase? Anota isso aí no caderno, que é muito importante. O aperfeiçoamento na produção do aço, que superou o uso do ferro.
O aperfeiçoamento do dínamo. O que é o dínamo? O dínamo é uma ferramenta que produz eletricidade. A utilização de novas fontes de energia como o petróleo e a energia elétrica. A invenção do motor de combustão interna, ou seja, a gasolina, motores aí de carros, né? Combustão interna aí, motores a diesel, motores a gasolina, motores flex, né? Lógico que não tinha o flex aí em 1945, mas o diesel e a gasolina já eram utilizados aí. Emprego de metais leves, né? Como o alumínio e o magnésio. Nova evolução nos transportes, com introdução das locomotivas e navios a óleo, a invenção do automóvel, desculpa, do avião, o telégrafo sem fio, do rádio e da televisão. A indução de máquinas automáticas, permitindo a produção de séries e provocando um grande aumento na produção. Olha só que legal. Desde 1945, né, 1700 aí, de 1700 que é a última fase, né, de 1760 a 1945, desculpa, mais ou menos, tá? Essa é uma data, não é uma data muito precisa. 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial, então por isso que foi dado como essa data aí, um marco o fim da segunda fase da Revolução Industrial, né? Por quê? Porque os aviões, né, os porta-aviões, os navios aí com motores já diesel, né, eles fizeram uma grande diferença na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E olha só que interessante, o rádio e a televisão aí é de 1900, tá, gente? Do século 20 aí, e assim, você olha hoje, você tem uma televisão na mão que é o aparelho celular, né? Você pode estar me assistindo pelo celular aí na plataforma do YouTube ou no Classroom aí, né? Fazendo as atividades. Olha só que interessante, de 1945 até agora, são 55, 65, 75, 76 anos, né? 76 anos de idade aí após a Segunda Guerra Mundial, que, vamos colocar assim, o auge do rádio, o auge da TV. Hitler se comunicou na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver essa matéria lá no 9º ano, né? Hitler se comunicou com toda a sociedade na Segunda Guerra Mundial aí através do rádio, né? O rádio era o maior meio de comunicação, e olha só que interessante. Hoje na tecnologia, é muito difícil as pessoas ouvirem rádio, né? Ouve mais o rádiozinho ali, a rádio local mesmo, mas o que as pessoas estão ouvindo hoje? Uma nova plataforma, que é o podcast. Que legal, o podcast, né? Podcast é algo novo, é só o áudio, você só vai escutar o áudio. É nada novo, gente. Só está usando-se uma tecnologia diferente para uma ideia que já existe aí há mais de 100 anos. Né? Eu vou colocar mais de 100 anos, porque o rádio ele é mais antigo aí, tá bom? A TV, o cinema de 1920, 1918 aí, o rádio é de 1900 aí praticamente, não temos a data exata do rádio, mas não é nada novo esse podcast, não é bom? As mudanças sociais aí que foram feitas na segunda fase da Revolução Industrial. As mudanças sociais aí, análise de tantos feitos tecnológicos não poderiam ficar carentes das mudanças sociais ocorridas neste mesmo período. As empresas industriais perderam totalmente suas feições caseiras, adquirindo uma nova forma. As grandes conglomerados econômicos e crescentes participações no setor financeiro e na produção industrial, né? Os truques, os cartéis, né? Ao lado de uma intensificação da exploração do trabalho operário, da urbanização desenfreada e sem planejamento, das epidemias provocadas pelos acúmulos da população nos grandes centros sem infraestrutura. Cresciam a fábrica cada vez mais poderosa e determinante de um processo irreversível. As nações, por sua vez,
buscavam garantir melhores mercados, fornecedores de matérias-primas, impulsionando o colonialismo afro-asiático, que deixa marcas profundas até os dias de hoje. Ou seja, não é um mero processo do avanço. O avanço tecnológico sempre foi acompanhado, desde o Paleolítico, das intensas mudanças sociais e nem sempre foram positivas. O que a gente acabou de ver agora é o quê? As questões aí, né, da atualidade. Revolução Industrial, ela trouxe melhorias para as pessoas, mas também trouxe consequências, né? O crescimento desenfreado das cidades, dando origem às favelas, né? Porque as pessoas estão indo atrás de emprego e não tem nem onde morar, então elas vão construindo aonde se pode construir, né? Ou até onde não se pode construir, acontecendo assim as grandes tragédias, né? Desfiladeiros depois de uma grande chuva e casas desmoronando, né? Porque foram construídos em morros, aí principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, né? Cidades aí que estão, quando tem uma enchente, praticamente fica alagada, né? Praticamente toda a cidade aí fica alagada, tá bom? Essas mudanças sociais aí, elas foram drásticas, né? E ocorreram aí desenfreadamente, né? Trazendo também grandes epidemias aí. Nós temos a cólera, né? Nós temos aí as grandes pragas aí, a dengue, né? Você pensa que não? Antigamente tinha malária. A malária era lá como se diz, das árvores mesmo, lá da Amazonas, né? A malária. Mas a dengue, ela se criou em meio à população, né? As grandes transformações da Revolução Industrial no mundo hoje, a economia se transformou, pois as atividades industriais passou a ocupar o centro da vida econômica. Ou seja, você precisa trabalhar para ter uma grande renda, né? Ocasionando o que a gente falou aí, o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. A Revolução Industrial no mundo, durante o período do Renascimento, do século XV ao século XVI, né? E se necessário desenvolvimento da Revolução Industrial do século XVIII, né? Através da, se você for analisar, nós vemos aqui a Revolução no mundo, que é o Renascimento, né? É o Renascimento, as revoluções científicas, né? Pelo Renascimento aí, os movimentos de gravitação, né? Os movimentos tecnológicos, gravitação de Newton, né? Galileu Galilei, né? O universo, o heliocentrismo de Copérnico, né? E aí nós temos também a chamada Revolução Industrial do século XVIII, a qual nós acabamos de ver, e também as novas ideologias revolucionárias presentes na Declaração da Independência dos Estados Unidos, nós vamos ver mais para frente, Revolução dos Direitos do Homem, do Cidadão, em 1789, na Revolução Francesa, que é o nosso próximo assunto aí, né? Então, é a era das revoluções do mundo. Nós vimos aí todo esse conteúdo. Se você quiser bater um print da tela, esse aqui é o resuminho aí, praticamente, nós vimos já, né, do bimestre, praticamente aí até o século XIX aí, que nós vimos, né, a segunda fase da Revolução Industrial aí. E aí nós temos a Revolução também, a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, né, que é a partir de 1822, né? Pergunta importante aí para nós, né? O que mudou com a Revolução Industrial? Os principais pontos aí que mudou com a Revolução Industrial. A passagem da sociedade rural para a sociedade industrial, o êxodo rural, né? Que é a saída do homem do campo para a cidade, onde houve, nós acabamos de falar, o crescimento desenfreado das cidades, trazendo grandes consequências aí. A mecanização da indústria e da agricultura, se produzindo mais, com mais rapidez. O desenvolvimento do sistema fabril com o uso de energia a vapor, né? A mudança também do desenvolvimento do transporte e da comunicação, esse desenvolvimento de energia, nós temos aí então a expansão,
E nós acabamos de falar sobre a unidade de vapor, temos aí o combustível depois, né? Que até hoje o petróleo é usado como matéria-prima dos combustíveis. O desenvolvimento do transporte e das comunicações, rádio, TV, hoje nós temos a internet, telefone, né? A expansão do capitalismo que passou a controlar quase todos os ramos das atividades econômicas. Expansão do capitalismo que passou a controlar grande parte, na verdade, grande parte do mundo, né? Numa questão econômica e no sistema econômico. É muito bom a gente ressaltar, vamos estar finalizando aí, a palavra-chave, pessoal. Esqueci a palavra-chave aqui, ó. Inovação. Né? Inovação tecnológica, inovação dos conceitos da Revolução Industrial. Né? Então, foram as inovações tecnológicas que está nos permitindo a ter aula, né, dessa forma aqui. Beleza? Até a próxima, pessoal. Se Deus quiser, tamo junto. Espero que todos estejam bem. Vamos ficar firme aí, que logo, logo, tenho certeza, nós vamos voltar normal. Beleza? Até mais, as vacinas já estão saindo aí, né? Isso é muito bom. Tá bom? Até mais então, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu.